Isso aí, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Legal. É um desafio, né? Palestrar depois do almoço, tempo frio, enfim, né? Todo mundo com sono, mas vamos lá, né? Vamos ver, tentar aqui fazer o melhor aí para vocês. Bem, primeiramente eu quero agradecer a organização DevOps Day Campinas, os organizadores, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra dar um evento de comunidade nesse nível, nessa organização, nesse porte. E é uma baita responsabilidade também, né? Porque a gente tem o compromisso de trazer informações que são válidas e que a gente espera que some no dia a dia de vocês. E hoje o tema é um pouco intrigante, enfim, na verdade é provocador só aqui na questão de DevOps, não é o fim, é o início de DevEx. E até antes de começar aqui e eu me apresentar melhor para vocês, quem já ouviu falar do tema DevEx? Levanta a mão, por favor. Mais ou menos, né? Então, vai ser legal, então, né? Porque pelo menos você sai daqui sabendo que é DevEx já, e já estou no lucro, né? Mas vamos lá, então. Deixa eu seguir aqui. Pessoal, tem um delayzinho. Então, a gente vai falar sobre DevOps não é o fim, né? É o início do DevEx. E eu tenho um desafio também aqui de falar um pouco para vocês da questão de como a gente... como evoluir a entrega contínua para a experiência contínua. Então, da entrega contínua para a experiência contínua. Mas antes disso, eu preciso me apresentar para vocês aqui. Deixa eu carregar aqui, que tem um delayzinho. Bem, meu nome é Jonathan Santos. Eu sou natural de São Paulo, capital, mas com muito amor agora sou do interior de São Paulo. Sou do interior. Estou morando aqui em Jundiaí. E desde que eu mudei para cá, estou tentando me conectar com as comunidades daqui agora, né? Então, eu estava na capital, me conectando muito com as comunidades da capital, e agora estou fazendo rodar aqui nas comunidades do interior. Eu atualmente sou executivo de tecnologia na Vivo e tenho ali uma responsabilidade de alguns times, e entre deles um time de DevEx dentro da Vivo. Só que eu não vim contar o case da Vivo, tá? Eu não consegui pegar o compliance, então eu vou contar outro case ali, enfim, que vocês devem conhecer. Mas um pouco da minha história aqui, né? Eu comecei como consultor e fui passando por vários players, como vocês estão vendo aqui. E aí vim construindo uma história muito dentro de qualidade de software, engenharia de software ali, trabalhando. E no início da pandemia, eu me deparei com uma situação que eu acho que muitos de vocês depararam, ficar em casa, trancado, e eu morava muito próximo de uma comunidade, eu vim de comunidade, de periferia, então, não sei quem conhece aqui, mas da Brasilândia, onde meu filho chora, mãe não vê, nasci de lá, sou nascido e criado lá, e isso mexeu muito comigo, e quando eu estava lá trancado no meu apartamento, eu comecei a fazer mentoria, mas eu já fazia antes com uns amigos e tal, e aí nasceu um movimento Descomplicando o Rolê do Mercado de Tecnologia. Convido todos vocês, depois, a entrarem lá. A gente vai ter um evento também, se quiserem conectar pessoas que estão fazendo migração, ou estão no momento da carreira que querem evoluir, vai ser um evento super bacana. Descomplicando o Rolê do Mercado de Tecnologia vai rolar dia 1º/11, lá na Barra Funda, vai ser super bacana, gratuito, então se inscrevam lá, tá bom? E eu atualmente estou na Vivo, mas também tenho uma cadeira de coordenação numa faculdade chamada Impacta. Eu tenho uma cadeira de produtos e CX lá. E estou há mais ou menos 15 anos atuando no mercado de engenharia de software, tá bom? Sou pai, meu filho está ali me filmando. Ele adora estar comigo nos eventos. O Luca está com vergonha agora. Mas enfim, Luca. Foi acostumando. E tem mais um menino que deve estar no carro. Daqui a pouco minha esposa pode ser que entre aí. Se chamarem papai, vocês não estranham. Eu costumo trazê-los para já viver isso aqui, tá? Uma coisa bem bacana, só antes de começar. Esse dia eu entrei no meu escritório, quando eu vejo o Luca tá lá, o que tinha Bicopilot, chamou de agent, brincando e fazendo um game. Eu falei, meu, o que é isso? Você tá maluco? E eu fiquei super assustado e falei, mano, como que o mundo tá, né? Então o Domi ali edita, já fez um story falando que eu vou palestrar e tal. Então é outra realidade, né, gente? Mas vamos ao que interessa aí. Bem, tem o DevOps aqui, eu não queria chover no molhado, mas é mais uma questão de nivelamento mesmo, né? Pode ser que tenha pessoas aqui que seja a primeira vez aqui com a gente, enfim. Mas, assim, no termo mais padrão possível, né? É uma conjunção entre desenvolvimento e operação, né? DevOps veio para quebrar silos, né? Essa é a definição mais utilizada, né? E que surge de uma extensão do Agile ali, visando unir as equipes de Dev e de Ops
para um propósito maior. E tem uma pegada muito forte de cultura, de pensamento, e de como que a gente vai fazer essa transformação das coisas. O DevEx também vem nessa questão muito cultural, agilidade também, então eu acho que vem uma sequência, né, de ondas que traz muita lógica ferramental, mas tem um lado do mindset muito enraizado. Beleza. Aí, pessoal, aqui tem uma história que provavelmente eu não participei da... Normalmente eu gosto de estar desde o início do evento para poder ver, e vou até adaptando meus slides, né? Mas provavelmente alguém deve ter contado essa história hoje, enfim, não sei, mas a cronologia aqui de DevOps, né? De onde que ele veio, o Gênesis, lá em 2001, nasce de uma fonte em outro lugar. Na verdade, existem muitos fatos, né, que nos dão pistas sobre as origens do termo, mas a gente vem na questão lá que desenvolvimento ágil, manifesto ágil lá em 2001, que começa a se falar de como que isso evolui. Aí tem uma conferência em Toronto, onde surge o Patrick DeBois ali, que fala um pouco mais sobre isso. Aí a gente vem no evento da Velocity Conference. Aí tem uma chanchada do Gartner falando com muita força ali em 2011. O Gartner, para quem não conhece, é uma instituição que posiciona muito bem, né? Ou eleva ou abaixa muito uma ferramenta ou um termo, né? E aí a gente vai evoluir aqui. Só o delayzinho aqui. Deixa eu ver se já foi. Foi, beleza. Aí em 2012 a gente começa a falar muito de CI/CD, né? Torna um padrão da indústria. 16, Infras as Code, ganha força. 2020, observabilidade, cultura de produtos. E aí chegamos onde nós estamos. E aí até... para onde que nós iremos? Né? Para onde que nós vamos? E aí, onde entra a provocação? Poxa, em vários ambientes que eu já trabalhei, por onde eu passei, ferramentas, processos, muito bem ali desenhados, ferramentas compradas, ótimas ferramentas, mas eu sempre notei uma insatisfação da questão das coisas muito soltas, eu não consigo uma facilidade para poder achar as informações, eu tenho que começar um processo num canto e termino no outro, e tudo isso gera um desgaste, né? E gera uma insatisfação, e muitas das vezes o que acontece é que pessoas boas acabavam saindo. E eu comecei a observar aquilo e fui me aprofundar em falar, poxa, temos tudo de mais inovador das ferramentas aqui, enfim, a gente compra tudo que o mercado está dizendo ali, a gente faz pesquisa, começa e traz para dentro, tenta fazer eventos, mas aí comecei a perceber que tinha algo que nós não olhávamos, que era a experiência do desenvolvedor. Então, diversas vezes eu contratava pessoas ótimas no mercado, mas demorava, por exemplo, 10 dias para a máquina da pessoa chegar, depois que a máquina da pessoa chegava, os acessos, para eles começarem ali, começar a trabalhar, e aquilo gerava uma insatisfação, e a pessoa, poxa, né, poderia estar fazendo algo aqui de produtivo, estou parado, e normalmente eu perdi a pessoa. E eu, como gestor, comecei a ficar preocupado com isso, e fui me debruçar para poder estudar mais. Foi quando eu encontrei o termo DevEx. Foi, poxa, que legal, a experiência do desenvolvedor. E eu sempre gostei muito da experiência do cliente, né? Porque, pô, até na faculdade ali, eu tenho uma disciplina que é de UX, né? Que coloca o cliente no centro. Falei, poxa, isso aqui tem sinergia comigo, eu vou me aprofundar nisso aqui. E comecei a ver as correlações que DevEx, né? Com a questão de clientes no centro, de ter os clientes... tratar os meus devs como desenvolvedores, como os clientes internos. E veio aí uma jornada onde eu começo a trabalhar. Então, assim, o que é o DevEx, pessoal? Até aqui, só para contextualizar DevOps e no meu ponto de vista, no que eu venho construindo, como que eu estou entendendo que o DevOps não é o fim, ele continua, mas ele é o início do DevEx, porque o DevEx veio para poder somar. O DevOps é a base, a gente vai falar ali. O DevOps ele é a base, mas o DevEx vem para poder abrir novas fronteiras. Então, o DevEx ele referencia a jornada, ferramentas e práticas que tornam o trabalho dos desenvolvedores mais eficientes e prazerosos. Aí, gente, não tem a ver com escorregador, trabalho de bermuda, não é isso, tá? Não é a festa do caqui. Tem a ver, de fato, com produtividade, se sentir bem, estado de flow, você ter espaço para trabalhar, né? No momento que nós estamos vivendo, agora voltando mais para o híbrido, né, tem gente que, até aliás, quem já está indo mais que 2 vezes para o escritório? Já mudou, né, um pouquinho, antigamente, né? Então, no momento ali, né, da gente, quem está muito no remoto, poxa, você olha para sua agenda, você fica, caramba, né, tipo,
tenho centenas de milhares de agenda aqui, eu só fico em reunião. Isso é muito ruim. Então, o DevEx se preocupa com isso também. A gente, como DevEx, está conversando com as áreas para falar, poxa, o meu desenvolvedor ele precisa ter um momento de flow ali, parar para poder codar com qualidade. Então, a gente olha para isso. Então, tem a ver com ferramenta, com a jornada, ferramentas práticas que atuam no trabalho dos desenvolvedores, no ponto de ser eficiente e prazeroso. Tá? Então, essa é uma definição aqui do DevEx, da DevEx. Muito bem. E aí, para poder trazer um pouco mais de... Já mudou. Alguns números que fortalecem, porque, principalmente, quando a gente vai evoluindo, não adianta só falar que é legal porque é legal. Tem que começar a trazer números que o mercado está mostrando. Tem um delayzinho aí. Já vai aparecer. Atualizou aí, pessoal? Ainda não. Travou. Mas, enfim, eu vou falando aqui, tem um percentual do relatório da Forest que diz que 74% do aumento, as empresas que estão ali trazendo... foi, beleza. Segundo esse relatório, né, melhorar os processos para os desenvolvedores, então olhar para o processo como um todo, na questão de melhoria, né, de trazer melhores tanto ferramentas e processos, ele traz 74% de aumento na produtividade. E não é só a produtividade, eu trago receita também, né? Trazendo dinheiro para a mesa, que é o que interessa no final do dia para os executivos. Não adianta nada eu falar, pô, o time está super feliz, então não tá sendo ninguém está querendo sair, mas o que isso está mudando no meu dia a dia, no ponteiro, né, da minha empresa. Então é importante ter esses números e eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês possam ter embasamento também para começar a explicar dentro dos ambientes de vocês, porque como... Normalmente, né? Eu fiz essa palestra não nesse tom, mas num outro tom, falando de DevEx, num outro evento de plataforma grande, e também poucas pessoas conheciam o termo DevEx. Então, entendo que estou sendo pioneiro na questão de falar em eventos sobre, que legal, vamos construir isso e vamos conversar junto, porque também não sou detentor de todo conhecimento, mas tenho já cases aplicados. Então, é importante também entender, né? Vai demorar um pouquinho para carregar ali, que é uma ferramenta estratégica, né? O DevEx, ele vem com uma ferramenta estratégica também, né? De crescimento que alinha negócio e tecnologia. Então, são elementos que têm grandes pesquisadoras já tendo números de eficiência, né? E no momento que estamos agora, né? Nas empresas, é um momento que a maioria das empresas aqui estão falando de eficiência financeira. Começa a falar que todo movimento de quem fica, quem não fica, quem vai, quem não vai, que eu compro e que eu não compro. Então, é importante que a gente saiba que, de fato, é uma estratégia de crescimento que alinha tecnologia com negócio. Muito bom. E aí você deve estar perguntando, tá bom, Jonathan, já entendi o conceito de DevOps, o porquê que você pensa que é o início do DevEx, já entendemos o que é DevEx, mas o que é uma boa DevEx e o que é uma mau DevEx? E aí aqui eu tenho uma tabelinha onde que tentei consolidar aqui algumas coisas, olhando para ambiente, fluxo de trabalho e eficiência, tá? Ambiente, fluxo de trabalho e consciência. Quando a gente olha para time que tem uma boa DevEx, uma boa experiência do desenvolvedor, a gente tem um ambiente que é colaborativo, processos bem definidos, o fluxo de trabalho são ciclos curtos, né, de feedbacks, automação de integração, e a gente tem maior produtividade, engajamento e retenção de talentos. Tudo isso aqui, a gente enxerga algumas coisas picadas em algumas empresas, mas eu acho que o mais difícil de tudo, do meu ponto de vista, é quando a gente fala ali de maior produtividade, engajamento e retenção de talentos. Normalmente o que eu vejo é que normalmente tem uma rotação muito grande de pessoas, justamente por conta dessa eficiência. E quando a gente olha para um time sem uma boa DevEx, a gente tem atritos com interrupções, falta de direcionamento. Acontece raro, mas com frequência, né, gente, assim, direcionamento, né? Você está fazendo uma coisa, de repente chega alguém e fala, não, calma, agora é outro caminho, não é mais esse. E a gente fica que nem um maluco ali. Reuniões, solicitações e interrupções, então muitas reuniões também, é raro, mas acontece com frequência. E atritos que afetam o ritmo do trabalho. Eu falo que esses atritos são essas diversas reuniões aí que nós temos. Então, aqui está um resumo, né, do que é um time com boa DevEx e um time sem uma boa DevEx ali. Bem um resuminho mesmo, mas a gente vai aprofundar um pouco mais aí sobre
esse ponto. E tem alguns pilares, né? Então a gente vai falar um pouco dos pilares também. Então, com a minha missão aqui de começar a difundir mais sobre o DevEx, depois você tem um artigo recente no LinkedIn, vocês podem ir lá dar uma olhada, mas tem 3 pilares chaves para fazer um bom DevEx. São ferramentas intuitivas, fluxo de trabalho eficiente e bem-estar e retenção de talentos. Então, a gente olha para esses 3 pilares aqui. Esses 3 pilares aqui, a gente olha, então, eu quero ter automação, interface amigável e configuração sem fricção. Quando eu olho para isso aqui, pessoal, vocês estão chegando DevOps aqui, né? Você, ó, eu tenho que ter automação, interface amigável e configuração sem fricção. Tem que ter automação. Isso faz parte da conta, vocês vão ter uma equação no final e a gente consegue somar aqui o que é um bom DevEx. Né? Então, eu tenho que ter automação, interfaces amigáveis, padronização, né? E as coisas aconteçam. Também tem que ter um fluxo de trabalho eficiente. Integração contínua, colaboração simplificada, um onboard facilitado, né? E aqui eu gosto de fazer sempre uma pergunta que é: quanto tempo, e aí, nas últimas experiências de vocês, quem puder falar aí, mas quanto tempo demorou para você fazer sua primeira contribuição lá? Bastante, né? É um saco isso, né, gente? E é o que eu venho lutando bastante no meu case atual, tá? Eu vou evitar falar o nome por conta que eu não pedi compliance, então, mas enfim. Mas o meu case atual é algo que eu venho conversando bastante sobre a questão do quanto tempo demora para fazer a primeira contribuição. E no parque, né? Hoje eu tenho um desafio de mais de 3 mil devs, tem bastante pessoas que são fora da organização, né? Chama de parceiros ali, enfim, a gente chama de parceiros, e tem a minoria está dentro de casa. E essa dificuldade aqui, ela é um dos principais objetivos que eu estou vendo. E muito aqui alinhado com o onboarding. Mas o onboarding de verdade ali, tipo, qual que é a máquina que a pessoa precisa ter, quais são os acessos que ela precisa ter. Né? Para chegar no time, como não é só ser bem recebido, tomar café e levar para almoçar. Isso aí é básico, né? Tem que ter mesmo. Agora, o que precisa fazer de fato a máquina está certa, cara, ele é de front, ele é back-end, que acesso ele precisa ter, né? Como que vai ser isso? É uma demora, gente. Não sei, na realidade de vocês, mas para mim, né, acontece bastante. Então, isso aqui é um dos pilares, fluxo de trabalho eficiente. Começa num canto, termina no outro, faça uma solicitação no lugar para um servidor, depois para solicitar para algum outro componente tem que ser em outra plataforma. É no ServiceNow, essa outra aqui é nessa outra plataforma. Gente, tudo isso vai enchendo o saco de um jeito que eu vou falar por mim. Eu já começo a falar, será que eu vou ficar nesse lugar? Tá ficando difícil. Então, isso aqui parece que é tão básico, né? Mas não é falado. Deveria ser muito falado isso, mas não é falado, não é comentado. E o DevEx tem a missão de olhar para isso aqui, e junto com o RH, que não é fácil, tem alguém de RH aí? Lá. E junto com o RH, traçar plano para isso aqui. Porque isso aqui traz dinheiro para a mesa. Isso aqui retém talentos, retém as melhores pessoas. E também o bem-estar. E aqui, né, ó, tem um gancho aqui. A retenção, experiência positiva reduz um negócio aqui que é muito falado, né? Burnout e aumento de satisfação. Eu participo de uma comunidade de executivos que chama Vanguarda. E a gente está discutindo bastante sobre isso. Até recente, saiu um post que eu publiquei ontem, na questão que, se não me engano, mais de 43% dos profissionais de tecnologia já tiveram burnout. E as lideranças têm que ficar espertas com isso, porque isso não é brincadeira, isso é sério. E o DevEx, olha que interessante, o DevEx está olhando para isso aqui. A gente olha para a ferramenta, olha para o fluxo, mas também olha para esse assunto tão sensível que o RH está sempre junto com a gente. Então, é um assunto sensível, é muito mais sobre processo e pessoas do que ferramenta, porque a ferramenta tem um DevOps para nos ajudar. Tá? Então, por isso que a chamada, a provocação, fala, DevOps não é o fim, mas é o começo do DevEx, da DevEx. Por quê? Precisamos pensar nisso aqui. E provavelmente minha palestra aqui é a menos técnica do dia de hoje, mas a missão aqui é conscientizar vocês, de vocês voltarem na segunda-feira e conversar com alguém. Pode me procurar, a gente troca ideia. Não vou cobrar consultoria não, porque é uma missão, a gente trocar ideia sobre isso aqui. Tá? São poucas empresas que têm uma área dedicada para isso. Ou se tem, às vezes faz poucas coisas conectadas e tem uma oportunidade gigante de fazer coisas super bacanas. Até aqui tudo bem, pessoal? Os pilares do DevEx? Legal. E aí aqui eu vou trazer para vocês a questão de que o DevOps é o alicerce. Né? Então, DevOps é alicerce. Ele não vai morrer, a gente vai continuar. Né? Quando a gente fala até aqui, né?
CI/CD, eu tenho menos fricção, observabilidade, feedback rápido, infra as code, autonomia. Ele contribui para a questão de produtividade aqui. Isso aqui é uma fórmula que a gente tem aqui para poder chegar na experiência do desenvolvedor. Então, a gente tem elementos aqui dentro, né, do nosso fluxo de DevOps, que soma para essa questão da produtividade, do impacto do desenvolvedor. Esse impacto do desenvolvedor, eu vou até me antecipar, mas o quanto que nós, como devs, nos sentimos satisfeitos com aquilo que a gente está entregando. Pertencimento, fala, poxa, isso aqui é o que fiz. Olha o valor que isso tem. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente faz cada coisa aqui sem valor. O sentimento é como se fosse um tirador de pedido. Ali, tipo, tem que fazer isso porque tem que fazer. Tá, qual que é o valor? Poxa, custa deixar claro? Tudo tem valor, concorda? Está sendo feito ali dentro de uma organização, tem valor. Está entregando valor. E aí as lideranças às vezes falham nessa questão de mostrar qual que é o valor. E esse impacto do desenvolvedor acaba ficando quase zero. O cara está lá para poder fazer o que tem que ser feito. Tá bom, tem que fazer, eu vou fazer. Sem um pertencimento aqui. E aí, isso aqui soma com satisfação e a gente tem uma experiência que é para onde eu quero chegar aqui com vocês, trazendo cases, né? Porque, poxa, beleza, Johnny, você está falando aí dessa questão de empresa, estou vendo algumas cabecinhas balançando assim, eu fico feliz, né? Porque o palestrante é importante sentir o assunto, né? Algumas pessoas anotando, a gente fica feliz, mas tá bom, vamos agora trazer cases de grandes que estão fazendo isso aqui, e uma aqui que provavelmente todo mundo aí deve ter no celular, ouve uma musiquinha aí nela aí, vamos falar um pouco mais. Empresas grandes, como Google e Netflix, elas já estão usando, né, o DevEx para aumentar a inovação e produtividade. Como? Olhando para tudo isso que a gente acabou de conversar e implantando o seu dia a dia. Mas o case que eu trouxe para vocês é do Spotify. E certeza que vocês quem conhece o Backstage? Olha que interessante. O Backstage foi uma estratégia que o Spotify utilizou. E o Backstage é o centro de DevEx. Assim, eles utilizaram como centro da DevEx lá do Spotify. Fora, né, assim, modelo Spotify, Squad, essas coisas eles já faziam, mas eles perceberam que não era o suficiente. Tudo que eles faziam de inovação, não adianta só ter Squad, tem que ter alguma coisa que centralize ali, né, com o IDP para poder fazer acontecer melhor. Então, o case aqui, né, é a evolução DevOps para DevEx. Com muito cuidado eu coloquei isso, porque DevOps continua, mas é só a questão mais provocativa. E aí a gente tem um momento, né, que chama-se no case ali, do paradoxo da produtividade dos padrões. Paradoxo da produtividade dos padrões. Então, à medida que a Spotify crescia ali, a complexidade também cresce, é normal, né? Vai crescendo a complexidade. Então, quando eu sou uma startup, estou de boa ali, 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, o negócio vai crescendo. Então, foi aumentando a complexidade da infraestrutura, o número de equipes, da engenharia, aumentava, né? A empresa enfrentou um desafio comum, um crescimento, e aí esse movimento foi chamado do paradoxo da velocidade dos padrões. E quais eram os problemas enfrentados aqui? Atraso na integração, olha isso aqui. Atraso na integração de novos engenheiros demorava até 60 dias para uma nova, de um contratado para que ele fizesse seus primeiros pull requests. Então, assim, Spotify, hein? 60 dias para poder fazer ali os seus pull requests. Não é que demora mais, né? Mas tudo bem, mas estamos falando do Spotify aqui. E aí, estamos falando dos primeiros, tá? Não que ele fazia alguns ali. Ele tem até uns números que, se eu não me engano, no case, os 10 primeiros. Tá? Os 10 primeiros ali por requests. Fricção na infraestrutura, né? Então, perdi um tempo navegando num complexo sistema de ferramentas. Quem nunca, né? Tipo, aqui, lá, vamos lá. Então, perdi um tempo com isso. Em vez de se concentrar em criar recursos para o usuário final. E também aqui a falta de consistência. Sem um ponto de partida, padronização, para a equipe reinventava a roda toda hora. Sabe, a arquitetura não funciona muito bem, né? Tipo, vamos lá, criar um componente, já existe esse cara aqui, pô, para que eu criar de novo, né? Então, acabava que tinha esses problemas. E aí, a solução vem do Backstage. Super conhecido aí, né? Várias empresas pegam, replica e fala, meu IDP, então bebendo água aqui, né? E aí, para resolver esse problema, o Spotify investiu pesadamente na criação de uma plataforma interna robusta para os desenvolvedores, e o resultado foi o Backstage, né? Que se tornou o centro da estratégia de DevEx dessa empresa. Então, utilizou de um Backstage
para poder fazer o DevEx. Agora, a pergunta que eu faço, né? E a provocação. Será só porque eu tenho um IDP, eu estou fazendo um bom DevEx? Não. Não, porque tem um monte de IDPs aí no mercado que o pessoal só vai jogando as coisas lá dentro lá e não explica como que usa, enfim, né? Qual que é o acesso, não tem capacitação, não tem ali uma adoção daquele movimento. Então, não adianta só a ferramenta pela ferramenta, né? Só um minutinho, Luca. Onde você vai? Aqui. Não, fica aqui. O pai é assim, né? Eu tô pondo no peixe do gato aqui, gente. Desculpa aí. Então, para resolver, eles criaram ali o backstage, né? O seu IDP. E aí, com isso, quais são os componentes da prática de abordagem do DevEx no Spotify? O portal de desenvolvedor backstage, né? Então, atuando com um portal único para a infraestrutura e engenharia, né? Que oferece às equipes um catálogo de serviços, templates, com algumas regras ali, né, para poder fazer ali os seus desenvolvimentos, ferramenta de gerenciamento e CI/CD. Aí o que a gente chama de caminhos dourados, né? Obrigado, viu? Valeu. Caminhos dourados aqui, né? Então, em vez de impor uma ferramenta e processos rígidos, ofereceu ali alguns modelos, alguns caminhos para que eles pudessem fazer, templates, né? E eles podiam escolher os preferidos e bem documentados para as tarefas comuns. Também começaram a medir, porque o que a gente não mede, a gente não controla. Então, a medição, muito importante fazer a medição, né? Fazer essa medição. E, por fim, engajamento da comunidade. Hoje, o Backstage é aberto para a comunidade, né? Você pode entrar lá e colaborar. Mas começou com uma colaboração interna. Olha, vamos fazer aqui dentro de casa, pode contribuir aqui, manda sua colaboração aqui, a gente vai avaliar, e se ficar bom, a gente sobe para a rede principal, enfim. Então, isso aqui foi a solução do Spotify. Bem resumido aqui, tá, pessoal? Depois eu vou publicar, também tem publicado esse case, vocês podem procurar aí. Tá bom? Então foi essas estratégias que o Spotify utilizou. Mas eu tenho algumas minhas, tá? Que eu consolidei e eu acredito que toda a conversa, né, eu nem gosto de falar de palestra, mas toda a conversa para uma comunidade, a gente tem a obrigação de entregar alguma coisa para vocês. E eu trouxe aqui uma estratégia para implementar com 5 passos, 5 ações. E eu gostaria de conversar com vocês, caso alguém tenha interesse, o pessoal de RH tenha interesse aí de começar esse movimento. O primeiro passo, parece óbvio, mas infelizmente às vezes não acontece, é diagnosticar o problema. Beleza? Diagnosticar o problema, né? Tem gente que começa pelo meio, pelo fim, e não começa pelo começo. Então, começar pelo começo é importante, né? Então, ali, ó, realiza workshops com os seus times para identificar gargalos, onde estão os problemas. Né? Às vezes não vai dar para resolver tudo. Por exemplo, eu estou numa jornada gigante. Eu não vou conseguir resolver do dia para a noite. Então, eu faço diversas rodadas de workshops para entender ali, né, identificar esses gargalos e trate seus clientes, os desenvolvedores como cliente. Essa é a missão, trate como cliente. São clientes, são nossos clientes. Então, a posição que atualmente eu tenho, eu trato os meus desenvolvedores como clientes. Olha, eu estou aqui para te servir. Você tem toda a razão, o cliente tem razão. Escutativa. Ouve. E trabalho muito também como os olhos e os ouvidos desses clientes para levar para os ônus dos produtos. Então, internamente, eu tenho um tipo de produto, por exemplo, aqui é um produto, o Sonar. Sonar é um produto técnico, mas é um produto. Então, eu estou ouvindo meus devs, dessa comunidade gigante, ouço, trato, e vou lá no tipo de proposta. Seguinte, mano, tá ruim isso aqui. Tá ruim. Vocês precisam melhorar. Aqui tá um feedback aqui. Aí, assim, tá ruim com base no quê, né? Pesquisa CSAT, NPS. Existe um monte de ferramentas para que eu possa avaliar e captar que aquilo ali tá ruim, de fato, e levo para o time de produto. E junto com o time de produto, de forma estratégica, eu desenho o roadmap do produto deles. Então, eu tenho essa abertura, eu tenho essa autonomia para poder desenhar. Então, eu diagnóstico, vou fazer esse diagnóstico, entendo ali o gargalo, e vou para esse ponto aí de contato com os meus times. E aí, aqui, tenho que implementar soluções. Então, depois que eu fiz tudo isso, né, até antecipei um pouco aqui o bonde, né, mas vai aparecer aí que é implementar soluções. Opa, apareceu. Então, entendi o problema, quando falo do zero, entendo qual que é o problema, escolhem qual que é a ferramenta que
vai interagir melhor com esses fluxos. Então, é importante a gente ter a clareza de que, às vezes, não precisa criar nada do zero. Na maioria das vezes, né, quando a gente fala de inovação, o pessoal acha que a gente tem que criar coisa do zero, né? Inovação é você pegar o que já funciona e melhorar aquilo ali. Então, construa produtos que vão atender a necessidades dos seus clientes internos e aumente a satisfação e a produtividade. E equilibre autonomia e governança. Isso é importante. Governança é um tema muito sensível, né? É chato pra caramba. Governança é chato pra caramba. Mas acho que tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio ali. E a gente tem como provocar essa questão de criar templates padronizados ali, dar um pouco mais de liberdade. É claro que eu já me deparei com pessoas super criativas, assim, pessoal, eu vou fazer tal coisa ali. Mano, pelo amor de Deus, só uma empresa, né? Segura aí. Mas é interessante a gente ter essa questão aqui de implementar uma solução, né? Escolher bem as ferramentas, melhorar as ferramentas e construir produtos que atendem a necessidade. Até um case aqui, pessoal. Ó, um case que é muito interessante e, às vezes, é mais o nome engaja o movimento do que o propósito. Mas pensa que eu tenho um case onde eu juntei um grupo de pessoas numa sala do Teams, uma equipe, e chamei eles de beta user. Eles adoraram. Acharam fantástico. Eu sou beta user, é beta user. E essa estratégia de beta user, ela me dói até hoje, porque começou para ser beta user mesmo, mas se tornou uma estratégia de adoção. Então hoje, o beta user é interno. Mas tá rolando lá e as galera, tipo, quero ser beta user, quero ter a badge do beta user, eu quero ser multiplicador, eu quero ser, então, vai gamificando, e isso foi a estratégia que teve para poder entender a dor e falar, pô, legal, então, eles estão sentindo a falta de ser acolhidos, ser abraçados, vamos abraçar. Bota todo mundo numa sala e vamos resolver isso, e resolveu. Então, às vezes é coisas que você não precisa de fazer algo astronômico, né? Você resolve coisas simples. Mas é questão de você testar embaixo disso, que aí é a estratégia de beta user. Teste essa solução com um grupo pequeno. Aí você vai expandindo isso. Por exemplo, como o Spotify foi fazendo, vai expandindo esse uso, né? Então, aí você teste produtos, ferramentas e ambientes controlados e um número reduzido de pessoas. Beleza? E isso, com certeza, que vai te ajudar aí a ter um resultado bacana. Aí entra a questão da experiência. Do que adianta eu vou lá, entendo o problema, implemento a solução, largo na mão do cara. Agora você usa aí, ó. Resolvi seu problema aí, amigão. Tá tudo certo. E não tem um suporte. Não tem time preparado para suportar aquilo. Não adiantou nada, porque aí eu quebrei toda a experiência. Eu fui lá, eu resolvi só até a página 2. Daí para frente, eu vou gerar insatisfação absurda, porque quando a pessoa identificar um problema de novo ali, ou tiver uma dúvida, não tem um time N1 para poder atuar. Né? E aí entra uma estratégia que, dentro da minha estrutura, a gente resolveu uma área chamada Dev Support. Eu tenho um suporte para desenvolvedor, os clientes internos. Eles podem chorar lá, abrir chamada, requisição, RTM, faz o que eles quiserem lá, a gente tem um grupo de pessoas para poder atender. É lógico que o Dev Support tem outras atribuições, mas ele também tem esse papelzinho ali de amaciar o ego, de falar, não, calma, estou te ouvindo, ó, seu chamado está aberto, a gente vai resolver. Ah, de fato, isso é um bug, isso é um incidente, não, isso aqui é o problema, ó, isso aqui é o caminho para você resolver seu problema. Enfim, então, implementar e estruturar um suporte, né? Organizar um suporte claro, acessível, e dar demandas durante essa adaptação reduz atritos e acelera a transição. Outra coisa muito simples, pessoal, que normalmente não acontece, um material de uso bonito ali, né? Então, por exemplo, no meu time hoje, eu tenho pessoas de designer ali, ela faz um material que solta fogo, fumaça, e o pessoal quando vê aquilo tá com qualidade, tem qualidade, mas também é bonito, é atrativo. Então, isso tudo ajuda. Os links estão dentro desse material, então a pessoa, pô, no material navegável, ela consegue chegar onde ela precisa ali, para solicitar uma permissão. Tudo isso colabora, né? Essa questão de ter suporte. Eu consegui entender a dor, eu consegui construir o problema, testar, na hora que eu vou escalar aquilo, eu tenho suporte para poder deixar aquilo mais bonito. E o último, não é que seja menos importante, mas depois de tudo isso eu tenho que monitorar. Né? Utilizar dashboards, medir a produtividade e satisfação, tanto quantitativa quanto de forma quantitativa e qualitativa, porque vai permitir que a gente consiga justificar. A gente está falando no mercado corporativo, então a gente vai conseguir justificar o porquê que eu estou investindo naquilo. Né? E aqui entra algumas
algumas coisas, por exemplo, como o Dora Metrics, que apoia essa questão de eu medir o DevOps, ali, como que está isso. Mas entra, por exemplo, também frameworks como o de DevEx, Space, são frameworks que dentro do DevEx tem, aí algumas empresas já cunharam o nome DevEx, né? Só a mãe deles fez gente esperta no mundo, mas já cunharam de DevEx e tal. E aí eles começam a ter frameworks que ajudam a gente a medir a questão de flow, a questão da gente conseguir do engajamento, enfim. Então tudo isso vai somando para uma questão de uma DevEx melhor. E com isso a gente chega aqui em como que a gente mede de fato o DevEx. Então aqui é a fórmula, vai aparecer aí, de como que a gente mede. Então a gente tem a produtividade do desenvolvedor, que é onde entra essas métricas aqui, né? Ó, tempo de entrega, taxa de erro, tempo de build. Aqui a gente está falando bastante produtividade mesmo aqui, né? Eu estou medindo o código, o cara está codando ali, como que está sendo essa jornada aqui. Estou medindo esse cara aqui, ó, produtividade. Ele soma aqui, ele está nessa equação aqui para que eu some a experiência do desenvolvedor. E aí eu tenho o impacto do desenvolvedor. Então aqui, ó, foi o que a gente tinha até conversado. Compreensão clara dos desenvolvedores sobre como as suas contribuições estão afetando diretamente no produto e nos usuários. Com ciclos de feedback rápido e resultados visíveis. Aqui é importante, você como tech lead, você às vezes é um sênior e tem um júnior, mostra pro cara, fala, ó, subi em produção aqui, ó, nosso código. Olha que da hora aqui, ó, que tá acontecendo. Tá vendo? Antes fazia assim, agora é assado. Olha que legal, você que fez aqui, ó, você ajudou a contribuir com isso. Tudo isso, gente, parece simples, mas traz um valor agregado absurdo. Nós somos humanos, a gente gosta de ouvir e falar, pô, tô sendo útil para esse mundo aqui, né? E às vezes esquece disso. É uma demanda atrás da outra, mata o ticket, acabou aquilo ali, não celebra, né? E não pode celebrar no happy hour, é legal também. Mas é celebrar, pô, parabéns, pô, ó, que legal sua evolução, você não sabia fazer, mas tá conseguindo. Isso aqui só é uma questão do impacto. E poucas organizações estão conseguindo se utilizar disso, né? Lideranças não fazem muito bem isso. E entra aqui a satisfação do desenvolvedor, que são métricas humanas. Então, ó, eu tenho métricas e técnicas, eu tenho uma questão que é muito mais sentimento ali, e que essas sentimentos, elas pegam muito aqui nas humanas, que é o NPS interno, engajamento e satisfação de como que essa pessoa está se sentindo. Porém, tem um fator fundamental, que é a colaboração, né? A colaboração, de você conseguir criar esse ambiente e ter essa colaboração. Essa colaboração, ela potencializa a experiência do desenvolvedor. Então, você tem que fazer tudo isso aqui e construir um ambiente que as pessoas colaborem, que elas troquem, que elas estejam nesse espírito de fazer o movimento acontecer. Com isso, a gente entende que o DevEx, ele, na forma colaborativa, traz um valor agregado absurdo para o dia a dia das empresas, né? Mas eu começo a me perguntar também, tá bom, legal, mas qual que é o futuro? Né? Qual que é o futuro do DevEx? Porque a gente já questionou aqui a questão da evolução de DevOps, o DevEx vindo como uma ferramenta que o DevOps ele abriu as portas e o DevEx é o futuro, tá bom, mas que futuro é esse? O futuro é hoje já somos o futuro, já tá rolando aí. E aí, pensando nisso, pessoal, falando das minhas experiências, eu vejo algumas tendências, né, muitas voltadas a IA, não tem como a gente escapar disso, onde a gente fala ali que existe uma automação crescente. Então, por exemplo, esses IDPs que tinham ali front-ends, hoje em dia é um prompt. Não tem mais front. Eu, no meu próprio Teams, eu falo, quero provisionar aqui algo na AWS ali. Quero fazer tal coisa. E de forma mágica, aquilo acontece. Então, eu entendo que isso aqui é uma tendência do futuro. A IA aplicada maior à sua personalização dos times desenvolvedores. Então, por exemplo, fala um negócio aqui que provavelmente quase todo mundo já deve ter visto ou implementado, que é um agente que valida o request. É um case mais. Mas cada time tem sua necessidade. Será que a gente está preparado para poder construir algo que seja flexível, igual a Spotify fez? Que o time fala assim, essas aqui são as minhas regras. A Squad B fala, não, essas aqui são as minhas.
É lógico que tudo dentro do guardrail, né? Maior, mas não, isso aqui, para mim, esse contexto para mim aqui não faz sentido, mas para outra faz sentido. E ela conseguir fazer essa adequação, ou não, basta ter um assistente. Você tem um assistente, agora usa. O padrão é igual para todo mundo e sai utilizando. Pode nascer assim. Mas, poxa, vamos evoluir, né? Para a questão que seja um pouco mais personalizável, que a gente consiga personalizar. Tá bom? E aqui qualquer um exemplo do GitHub Copilot, Mode Agent, enfim, que eu entendo que é o futuro de tudo isso aí. E aí, para fechar aqui, o tempo voa, né? A conversa boa, passa rápido. O DevEx, então, ele abriu portas. Né? O DevOps abriu portas. E o DevEx é o caminho para o futuro. Porém, o DevEx vai além de utilizar ferramentas e processos e redefine como os desenvolvedores criam, e inovam e colaboram. Essa é a minha contribuição para o DevOps Day. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para quem se interessar e quiser se conectar comigo, tá aí meu QR Code, meu LinkedIn. É um prazer continuar essa conversa com vocês. Eu tenho uma newsletter também, onde eu falo de Lean Produtividade. E recentemente eu até postei falando sobre DevEx. Vai ser um prazerzaço ter todos vocês ali comigo. E mais uma vez eu reforço aí o evento do dia 1/11, Descomplicando o Rolê do Mercado de Tecnologia. Vocês devem chegar lá também. Estou publicando bastante. Aproveito, vai ser um prazer encontrar bastante rostos aí, a galera aqui. E eu estou aberto para poder conversar. Se tiver alguma dúvida também, agora é hora. Valeu. Pessoal, pergunta, comentário. Você colocou no começo lá a parte da onboarding do pessoal, né? Além da insatisfação, também aquilo traz um problema de segurança para as empresas. Né? Não sei se no DevEx vocês abordam esse tema também. No fim das contas, eu vejo que, na prática, o pessoal compartilha senhas, dá um jeito, né? A pessoa dá um jeito de colaborar, dá um jeito de resolver, né? E você conseguindo olhar para isso com carinho, você também reduz essa parte de risco da empresa. Não sei se o DevEx ele olha para isso. A gente olha como um todo. Segurança é algo que, normalmente, o pessoal tem uma galera na Torre de Marfim que está olhando para esse negócio com um pouco mais de cuidado. A gente provoca, sim, mas normalmente, por exemplo, vou falar de ambientes maiores. Deixa eu até falar aqui no microfone, que eu sei que você é o uso, né? Uso. Uso perguntou na questão se, na parte do onboard, a gente olha para essa questão de segurança. Muito bem colocado aqui, tá, Uso? Mas, por exemplo, em organizações maiores, sim, vou falar de maiores, normalmente eles têm um PAN ali, né? Normalmente, né? Tem um PAN. E isso acaba trazendo uma certa questão de troca de senha, essas coisas, dá uma segurança maior. Mas em contextos menores, eu acho que isso pega mais. Compartilha uma senha ou outra ali, enfim. Então, acho que nesse contexto, e aí das minhas experiências fazendo esse rolê, eu só me deparei com empresas que já tinham isso implementado e que traziam um pouco mais de segurança, tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida, pergunta? Obrigado, gente. Valeu.